Olá, eu sou o Ivan do videoexpress.com.br e do videohero.com.br, dois sites que eu fundei junto com meu sócio Rafael Pérez. E a gente fundou esses dois sites porque a gente quer ajudar as pessoas a começarem a produzir seus próprios vídeos na internet, né? Então, hoje esse é um dos vídeos de uma sequência onde eu estou ensinando sobre os tipos diferentes de câmeras, né? DSLR, camcorder, câmera de celular, webcam, etc. E hoje a gente vai falar de camcorder. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, você pode clicar no link abaixo e assistir desde o começo. Ou se você quiser, você pode entrar no nosso site, videoexpress.com.br, e baixar uma apostila de 59 páginas que a gente criou para quem quer começar a fazer vídeo. Eu sugiro que você baixe essa apostila, ela é grátis, e aprenda um pouco mais sobre vídeo. Hoje a gente vai falar sobre camcorder, né? A gente tem vários tipos de câmera e um deles é a camcorder. Na verdade, esse aqui é o tipo de câmera que a gente associa com uma câmera de vídeo, né? A DSLR também grava vídeo, mas a gente associa ela mais com fotografia. Mas essa aqui realmente tem cara de câmera de vídeo. Quais são as vantagens de uma câmera dessa, né? As vantagens são, primeiro, ela grava por muito tempo, né? Uma DSLR grava com uma qualidade de imagem muito boa, mas ela limita o tempo de gravação. Essa câmera que eu tenho, por exemplo, ela grava, eu já gravei mais de 11 horas com ela seguida, né? Até acabar um cartão de 128 GB, ela grava sem parar. Ela é uma câmera leve, é uma câmera super portátil. Você pode comprar, normalmente as DSLR, né, principalmente da Panasonic, você não consegue usar baterias alternativas. Você tem que comprar a bateria da marca Panasonic mesmo, as baterias são caras. Agora, essas câmeras aqui, você pode usar qualquer bateria chinesa, e, por exemplo, essa bateria aqui é uma bateria de 2 horas e meia de duração, que eu paguei $5. Nossa, só $5 por uma bateria de 2 horas e meia de duração. E, obviamente, eu comprei vários. Então, quando eu saio com essa câmera, eu tenho bateria suficiente para gravar por mais de 8 horas seguidas, só na bateria, usando LCD, né, que o LCD normalmente gasta bastante bateria, mas eu consigo usar essa câmera por muito tempo. Uma coisa que pode ser uma vantagem ou desvantagem é que essa câmera tem uma lente embutida, né? Normalmente, quando a gente está gravando com uma DSLR, você pode trocar de lente, você pode comprar lentes muito boas, mas, por outro lado, você tem que gastar com lente, você tem que saber escolher lente. Normalmente, essas câmeras já vêm com lentes bacanas, né? Lentes muito boas que se ajustam perfeitamente ao sensor que elas estão usando. O som dessas câmeras normalmente é muito bom. Uma coisa que eu gosto muito nessas câmeras é que elas têm aqui, se você olhar aqui do lado, elas têm uma entrada de microfone, então eu posso ligar o microfone diretamente nela. Boa parte das DSLR também permitem isso, mas a qualidade do som das DSLR é muito ruim. E outra coisa que ela tem é uma saída de fone de ouvido, que pouquíssimas DSLRs têm essa saída de fone de ouvido. Então, com uma câmera dessa, eu posso ligar, por exemplo, um microfone de lapela na pessoa que eu estou filmando, e eu posso ligar um fone de ouvido e ouvir o que o microfone está captando. Qual que é a diferença de ouvir o que o microfone está captando e ouvir o som do ambiente? Porque seu microfone pode não estar captando, ou pode estar entrando ruído pelo microfone, ou alguma coisa do tipo. Seu microfone pode estar mal posicionado, pode estar raspando. E quando você está ouvindo pelo fone de ouvido, você está ouvindo exatamente o que a câmera está ouvindo, e não o que o seu ouvido está pegando. Você está ouvindo o que o microfone está pegando, e se tiver algum problema é muito fácil de você identificar e resolver na hora. Você tem controle de volume mais preciso do que uma DSLR, e você tem, infelizmente, a qualidade dela em luz baixa, né? Quando você tem pouca luz, você tem uma qualidade de imagem pior. Você tem muito menos desfoque. Isso pode também ser uma coisa boa ou ruim, mas se você está, por exemplo, gravando uma entrevista, você quer gravar com o fundo desfocado. Se você está gravando só você falando, você quer gravar com o fundo desfocado. É uma coisa que uma câmera dessa, infelizmente, não faz, mas então, se você está querendo gravar entrevistas, coisas assim, talvez seja mais vantajoso você comprar uma DSLR. Mas essa câmera aqui, ela é muito mais versátil. Uma das coisas que eu gosto, para as quais eu gosto de usar uma câmera dessa, é situações onde eu tenho que sair correndo. Por exemplo, eu já fui gravar turismo, eu já gravei eventos, né? Então você não quer ter uma câmera como uma DSLR, onde você tem que fazer foco, que ela não é muito legal de carregar, né? Essa daqui é super legal de você botar na mão e sair carregando. Mesmo as câmeras, as camcorders grandes, profissionais,
elas são, elas são câmeras que se ajustam, né? Elas são ergonômicas, elas se ajustam bem à sua mão e fica mais fácil de você carregar, principalmente se você vai gravar por um período de tempo mais longo. E uma DSLR não, você tem que segurar ela de lado, assim, né? Pelos lados, não é tão confortável de usar. Normalmente essas câmeras têm monitores grandes de LCD, então essa aqui tem um LCD de tamanho bem razoável. Essa câmera ela tem bastante controle manual, então eu consigo controlar foco manual, consigo controlar íris, consigo controlar o ganho do sensor, que nas câmeras DSLR a gente chama de ISO, nas câmeras camcorder chama de ganho, e eu consigo controlar também através desse menu, né, o balanço de branco, que é um negócio super importante. Eu tenho todos esses controles manuais e essa câmera, né, uma Panasonic X900M, ela tem 3 sensores. Qual que é a diferença de ter 3 sensores? Você tem uma câmera, ela separa as cores, na verdade as 3 cores primárias, né, que são azul, verde e vermelho, tá? O RGB, né, vermelho, verde e azul. Essas 3 cores, elas são captadas numa câmera DSLR por pontos diferentes no sensor. Numa câmera como essa, a imagem ela é dividida em 3 imagens com as 3 cores, né, os 3 componentes de cor, e ela tem um sensor para cada componente separado, e isso aumenta muito a qualidade e sensibilidade de luz, né? Então, se você for comprar, se você tiver a oportunidade de comprar uma da Panasonic, né, chama 3MOS, é uma câmera de altíssima qualidade e de preço razoável, uma câmera de $800. Outra coisa que é bacana, né? Algumas dessas câmeras, por exemplo, essa câmera aqui, ela grava num cartão, então eu posso colocar um cartão de memória aqui embaixo, mas ela tem uma memória interna de 64 GB, que dá para gravar pelo menos umas 8 horas de vídeo, né? Então, poxa, eu posso gravar 8 horas sem usar o cartão, e se eu ponho um cartão como esse, que esse cartão aqui tem 128 GB, eu posso gravar quase um dia de vídeo sem precisar nem trocar o cartão. Então, uma DSLR, você tem que sempre usar o cartão. Eu normalmente gosto de usar o cartão porque quando você está descarregando as imagens, se você estiver usando a memória interna da câmera, você tem que estar com a câmera ligada e ela plugada no computador, gastando bateria ou ligada na tomada. Então, não é tão simples quanto você simplesmente tirar um cartão, plugar no seu computador e puxar as imagens, mas mesmo assim é uma alternativa se você esqueceu o cartão, ou se o seu cartão, você gravou o cartão todo, ou sei lá, o seu cartão deu problema, você tem uma alternativa que é gravar para memória interna. Algumas dessas câmeras, elas gravam para 2 cartões, elas têm 2 entradas de cartões e algumas delas têm um disco rígido, né, um HD dentro. Um HD é aquele disco que nem tem no seu computador que gira dentro. Algumas delas têm 250 GB de espaço, então é muito tempo que dá para você gravar dentro da sua câmera. Quando você for comprar uma câmera dessa, algumas coisas que você tem que saber. Primeiro, compra numa marca confiável, Panasonic, Sony, JVC, Canon, essas são marcas bacanas. Não vai comprar uma câmera da Epitech, por exemplo, que obviamente ela é mais barata que as outras por uma razão, porque ela não é tão boa. Quanto maior o elemento frontal, que a gente chama, né? Então quando você vê a lente da câmera aqui, ó, você vê que ela tem a parte de vidro. Quanto maior a parte de vidro, mais luz ela está captando. Outra coisa importante é o tamanho do sensor. Então, quando você lê as especificações da câmera, você vai ter câmeras de 2/3 de polegada, que são normalmente câmeras profissionais, né, HD, câmeras de 1/3 de polegada. Essa câmera aqui, por exemplo, é uma câmera de 1/3 de polegada, que é uma câmera com um tamanho razoável. Na verdade, o sensor é bem pequenininho comparado com um sensor de uma câmera DSLR, que é muito maior, mas para uma camcorder é um tamanho bem razoável e dá uma qualidade muito bacana. Quanto maior o sensor, se você estiver comparando câmeras, compra a que tiver o sensor maior. Outra coisa é o zoom, né? Tem muitas câmeras, essa câmera aqui, por exemplo, eu acho que tem, nem está escrito, mas eu acho que tem 12x de zoom, não está escrito mesmo. Não compra câmera que tem um zoom milagroso, tá? Tem câmera que fala, não, tem zoom ótico de 52x. Zoom digital é uma coisa que a gente não usa, e o zoom ótico muito grande, né? Então se você tem um zoom de 52x,
Obviamente, a lente, a qualidade da imagem, ela sofre por causa disso. Você precisa ter uma lente que é versátil demais e você perde na qualidade de imagem. Então, 12x já é um alcance de zoom muito grande, então você não precisa mais do que isso. 12, 16 é um tamanho grande, de 20 e tanto para cima eu não compraria, porque a qualidade, a qualidade da lente em luz, em pouca luz, né, baixa muito. Então, sugiro que você compre uma com menos zoom, que você vai ter mais qualidade. Procura uma lente, uma câmera que tem bastante controle manual. Tenta descobrir se a câmera que você está comprando, se ela tem controle de íris, controle de ganho, controle de foco, controle de balanço de branco, né? Essas coisas influenciam muito na qualidade também. Então, se você puder controlar essas coisas manualmente, melhor. E se tiver um controle manual, se ela tem controle automático, se ela tem pelo menos a trava de exposição. Algumas câmeras, quando você abre ela, você pode focalizar a pessoa, né, ou enquadrar a pessoa, e quando você aperta no LCD, ela trava o foco e a exposição para aquela pessoa e não muda mais o foco. As câmeras da Sony fazem isso. Então também é uma coisa bacana de você checar se a sua câmera pode fazer. Outra coisa que eu gosto na minha câmera, que eu acho que é bacana você ter, é que essa câmera eu posso ligar na tomada e enquanto ela está na tomada, ela não só está carregando a bateria, como você pode usar a câmera ligada na tomada. A vantagem disso é que você pode gravar por longos períodos de tempo sem ter que trocar bateria, sem ter que fazer nada do tipo. Vale a pena também você checar se você tem bastante conexões. Então, por exemplo, essa câmera, eu tenho de um lado a conexão para microfone e fone de ouvido, eu tenho também desse lado uma conexão para ligar num monitor HDMI ou numa TV HDMI. Então, por exemplo, quando eu estou gravando no estúdio, eu gosto de ligar minha câmera num monitor grande para ver as coisas com detalhe, com definição. Eu tenho aqui uma saída para uma televisão analógica, né? Então ela sai composto, componente, são conexões que a gente praticamente não usa mais, e ela tem uma saída USB por onde eu posso ligar ela no computador. E também, antes de comprar a câmera, vê se você consegue comprar baterias alternativas no eBay ou no Mercado Livre, porque se essa câmera funciona com baterias alternativas, você vai economizar muito dinheiro com bateria. Para todas as câmeras que eu tenho, tanto minhas DSLR, minha GoPro, minha camcorder, para cada uma dessas eu tenho pelo menos 3 baterias, tá? Pelo menos. Essa camcorder eu tenho acho que umas 4 ou 5, para a GoPro eu tenho 4. Então, você deve comprar bastante bateria para não ficar na mão e bastante cartão de memória também. Então é isso aí. Se você for comprar uma camcorder, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não acessou o nosso site videoexpress.com.br, acessa, baixa a nossa apostila e lá no nosso site tem muito mais informação e no nosso site videohero.com.br também. Então é isso aí. Espero que eu tenha te ajudado e até o próximo vídeo.